Olá, aqui é a Carmen, professora de Sociologia. Hoje é dia 5 de março de 2022 e esta é a aula 4 de Sociologia 1. O tema da aula de hoje é senso comum, conhecimento científico e olhar sociológico. Vamos lá? No dia a dia, o ser humano adquire de modo espontâneo formas de entender e atuar no contexto em que vive. Às vezes, acabamos por internalizar alguns comportamentos aleatórios que simplesmente repetimos. Por exemplo, antigamente, muitas pessoas não passavam embaixo de escadas porque achavam que coisas ruins poderiam acontecer em suas vidas como consequência. Quebrar o espelho é outro exemplo. Algumas confeiteiras sabem que o forno não pode ser aberto enquanto o bolo está assando, ou que em determinados pratos feitos em banho-maria devem acrescentar umas gotas de vinagre ou de limão, para que a vasilha de alumínio não fique escura. Como você acha que essas informações foram aprendidas? Então, essas informações foram passadas de geração a geração, geralmente por meio da oralidade, ou seja, falando mesmo. Não só foram assimiladas, como também atualizadas de acordo com o período histórico. Assim, se o conhecimento é produto de uma prática que se faz social e historicamente, todas as explicações para a vida, para as regras de comportamento social, para o trabalho, para os fenômenos da natureza, etc., passam a fazer parte das explicações para tudo o que observamos e vivenciamos. Todos esses elementos são assimilados ou transformados de forma espontânea. Por isso, raramente há questionamentos sobre outras possibilidades de explicações para a realidade. Aceitamos determinada compreensão de mundo e geralmente não questionamos essas coisas. Simplesmente nos acomodamos. São muitos os exemplos da nossa vida baseados em ouvir dizer. Nossa mente é cheia de informações fragmentadas que vieram sei lá de onde. Mesmo que alguém fale diretamente para você, quem disse para essa pessoa ouviu de outra pessoa e assim por diante. Como surgiram essas informações ou ideias que orientam nossas crenças e comportamentos construídos pelo ouvir dizer, que formam uma visão de mundo fragmentada e assistemática? Mesmo assim, é uma forma usada pelo ser humano para tentar resolver seus problemas da vida cotidiana. Isso tudo é denominado senso comum. Portanto, podemos dizer que o senso comum é o conhecimento acumulado pelos seres humanos, passado de geração a geração, de forma espontânea, sem questionar os problemas colocados justamente pelo próprio cotidiano. Por isso, é também um saber superficial, porque não possui uma postura crítica. Em geral, as pessoas percebem que existe uma diferença entre o conhecimento de quem não estudou determinado assunto e o conhecimento daquele que estudou. O problema é que nas redes sociais as pessoas, em geral, acham que entendem de tudo, não é mesmo? Dá até para a gente inventar um termo e dizer que, atualmente, todos são tudólogos. Todo mundo entende de engenharia, medicina, psicologia, arquitetura, meio ambiente, enfim, todos os assuntos, e se acham no direito de ofender umas às outras. E qual a diferença entre o conhecimento do senso comum e do conhecimento científico? O conhecimento científico é uma conquista recente da humanidade, pois tem em torno de 300 anos. Ele transformou-se numa prática constante, procurando afastar crenças supersticiosas e ignorância através de métodos rigorosos para produzir um conhecimento sistemático, preciso e objetivo que garanta prever acontecimentos e agir de forma um pouco mais segura. Sendo assim, o que diferencia o senso comum do conhecimento científico é o rigor. É o método, existe uma metodologia. Enquanto o senso comum é acrítico, ou seja, não crítico, fragmentado, preso a preconceitos e a tradições conservadoras, a ciência preocupa-se com as pesquisas sistemáticas que produzam teorias que revelem a verdade sobre a realidade, uma vez que a ciência produz o conhecimento a partir da razão. É perfeita? Não, não é perfeita. Mas ela mesma se questiona para ir se aprimorando de acordo com os anos. Dessa forma, o cientista, para realizar uma pesquisa e torná-la científica mesmo, deve seguir determinados passos. Esses passos é que determinam o método. Como é esse método? Em primeiro lugar, a ciência é feita por meio da pesquisa, mas não é qualquer pesquisa.
deve seguir uma série de regras para que sejam válidas. O pesquisador deve resolver uma determinada situação-problema. Para isso, ele precisa focar em uma área do conhecimento e estudar tudo, ou quase tudo, que foi produzido a respeito. Em seguida, ele vai elaborar hipóteses, que são possíveis soluções para o problema para o qual ele quer dar uma resposta. Usando sua criatividade, o pesquisador deve observar os fatos, coletar dados e então testar suas hipóteses, que poderão se transformar em leis e posteriormente ser incorporadas às teorias que possam explicar e prever os fenômenos. É fundamental registrar todas as etapas da pesquisa. Você consegue perceber que um profissional que dedicou anos ou décadas da sua vida lendo tudo sobre um determinado assunto, discutindo com outros profissionais da mesma área, participando de vários tipos de eventos, colocando suas pesquisas à prova para que outros cientistas avaliem, sabe mais sobre esse assunto do que outros que se arvoram a gritar suas opiniões baseadas somente no senso comum? O senso comum é importante e nos ajuda em muitas coisas, mas não é a única forma de conhecimento. E é diferente da ciência. É importante que a gente perceba a importância e a função de cada coisa. Algumas características do senso comum. Algumas, tá? Não todas. Primeiro, imediatista. O senso comum caracteriza-se muitas vezes por ser superficial, simplista e despreocupado quanto ao emprego de definições e terminologias. Não é, portanto, fruto de uma reflexão cuidadosa. 2. Superficial. A superficialidade dessa forma de conhecimento está relacionada ao fato de que se conforma com a aparência, com o que lhe é familiar, permanecendo na superfície das coisas. Não é questionador. Isso favorece que as coisas permaneçam como são. Como naquela música Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela, sempre Gabriela. Essa música, já escutou? Aliás, eu recomendo que você ouça e analise a letra desta música. Bem, já caiu em provas tipo Enem. Número 3. Acrítico. Outra característica é o fato do senso comum ser, muitas vezes, uma forma de conhecimento acrítico, ou seja, não estabelece uma visão aprofundada do que vê, não questiona o que é dito. Número 4. Cheio de sentimentos e emoções. Muitas vezes, nossa visão da realidade é excessivamente marcada pelas nossas emoções. E as emoções normalmente tiram a nossa objetividade, pois são pessoais e não estão baseadas na razão. Elas podem nos fazer agir de forma irracional. Existe uma coisa chamada viés de confirmação, que significa tendência em acreditarmos em informações que confirmam nossas crenças. A gente tem a tendência a passar pano para nós mesmos. Vamos combinar que isso acontece, né? Número 5. Cheio de preconceitos. O preconceito é conceituar antecipadamente. Por isso, pré-conceito. Ou seja, é a atitude de achar que já se sabe algo sem realmente conhecê-lo, valendo-se de explicações prontas, repletas de juízos de valor. Portanto, a atitude preconceituosa em relação à realidade e a tudo o que cerca é aquela da pessoa que julga sem conhecer, com base no que acredita que é ou no que deva ser. O olhar que se afasta de tais características relacionadas ao senso comum é o olhar do estranhamento, do distanciamento daquilo que a gente já conhece. E o olhar sociológico, o que é? O olhar sociológico é o olhar científico sobre a sociedade, ou seja, da sociologia. Eu gosto muito do exemplo da floresta. Imagina que você está dentro de uma floresta e à sua volta tem apenas um tipo de árvore, por exemplo, pinheiros. Você só está vendo pinheiros. E aí? O que a nossa mente faz? Baseado assim, só em nossa experiência prática. Atenção, atenção, atenção. Isso é muito importante. Nós generalizamos. Cuidado com a generalização. Ou seja, por causa de um fato isolado, pensarmos que esse fato irá se repetir sempre. A nossa cabeça imagina que aquela floresta é feita só das árvores que estou vendo. Ou seja, que só tem pinheiro nessa floresta. Isso é o nosso inconsciente. Todos nós fazemos isso. Em um segundo momento, podemos até pensar: será que existem outros tipos de árvores nesta floresta? Imagine então o seguinte: saímos dali, encontramos outras pessoas e aí a gente vai falar o seguinte para essas pessoas: olha, acabei de vir de uma floresta de pinheiros. Todo mundo iria acreditar, afinal,
Eu estive lá, nessa floresta, certo? Então eu devo saber do que eu estou falando. E ficaria por isso mesmo. Ou até, se eu fosse entrevistado, poderia passar essa ideia para milhares de pessoas, que é a minha impressão limitada da floresta. Agora imagine outra situação. Alguém olha a floresta de cima de um avião. Imagine que ela filme quilômetros e quilômetros dessa floresta e descubra que, além de pinheiros, existem dezenas de outros tipos de árvores e, além disso, muitos animais, rios, enfim, uma enorme biodiversidade. Essa visão é muito mais profunda, próxima da realidade e verdadeira do que a anterior. E mesmo assim, ainda não foi possível saber tudo sobre essa floresta. E o que estamos fazendo? Nós acreditamos nas coisas somente porque alguém disse. E pior, baseamos nossos comportamentos, nossas escolhas importantíssimas para a nossa vida em algo que alguém falou. Não. Não, pessoal. Precisamos pensar, precisamos questionar, precisamos estudar, precisamos investigar as mais diversas fontes. E a internet sozinha não é a realidade. Aliás, por tudo isso que falei, é muito difícil sabermos o que é a realidade. Mas posso te dizer o que não é a realidade. Não é o que uma pessoa falou. Não é o que a mídia fala. A realidade é, na verdade, inacessível para nós, porque somos apenas uma pessoa. E a realidade é construída coletivamente. Esse olhar precisa ser de estranhamento, de desnaturalização, afastamento do objeto de estudo, para que se consiga uma análise crítica, profunda, não imediatista e isenta de preconceito da realidade social observada. Aí temos um problema. Atenção, atenção, atenção. Como é possível estudar a nossa própria sociedade se estamos inseridos nela? O olhar sociológico, muitas vezes, é bem diferente do senso comum. Por quê? Porque, como falei antes, não costumamos questionar o senso comum. A sociologia nos permite tomar consciência de que o mundo não é assim porque sempre foi, que as pessoas não são como são porque assim nasceram, mas porque assim se tornaram. E elas se tornaram porque são o resultado de sua sociedade. Ao mesmo tempo, ela nos permite a mudança de nossas crenças e valores, se quisermos. Aprendemos a ter uma consciência socio-histórica, isto é, saber que somos fortemente influenciados pelas condições socio-históricas em que vivemos. Você lembra da aula sobre imaginação sociológica do Wright Mills, em que ele fala da relação das nossas biografias, ou seja, histórias de vida, com o contexto histórico em que vivemos? O olhar sociológico pode nos ajudar a compreender as diferenças culturais, pode nos ajudar a compreender quem é o outro diferente de nós e a desenvolver uma consciência crítica e racional. O olhar sociológico serve para te ajudar a questionar, desnaturalizar, identificar as questões sociais. E o que são questões sociais? São os problemas recorrentes na estrutura da sociedade. Exemplos de questões sociais: as desigualdades sociais, as desigualdades étnico-raciais, as desigualdades de gênero, as questões ambientais e muitas outras. Agora farei algumas perguntas para que você possa avaliar se compreendeu esta aula. 1. Quais são as principais características do senso comum? 2. Quais são as principais características do conhecimento científico? 3. O conhecimento adquirido através do senso comum é válido? Explique e justifique. 4. O conhecimento adquirido através do senso comum é suficiente? Explique e justifique. 5. Quais as principais características do olhar sociológico? 6. O olhar sociológico é uma forma de conhecimento científico? Explique e justifique. 7. O que você entende por afastamento, estranhamento e desnaturalização das relações sociais na aplicação do método de observação da sociedade chamado olhar sociológico? 8. A sociologia estuda as sociedades humanas e suas culturas. Há muita diversidade cultural entre as sociedades humanas. Descreva um elemento cultural de uma sociedade diferente da sua e explique tais diferenças utilizando o método do olhar sociológico.